Olá, eu sou o Lucas Gazzarini, professor da UFMS, e agora a gente vai retomar a disciplina de Neurociência e Aprendizagem. Nessa aula do segundo módulo, o foco vai ser entender um pouco mais sobre as funções cerebrais envolvidas com o processo de aprendizagem. Na primeira parte dessa aula, eu vou focar no processamento das memórias, que tem uma participação central e talvez crucial no aspecto de aprendizagem e ensino. Quando a gente leva em conta as memórias, eu trago aqui uma frase bastante famosa do filósofo italiano Norberto Bobbio. Ele costumava dizer que nós somos aquilo que lembramos. Isso já reforça a importância das memórias, não só para permitir que a gente se adapte a um contexto em mudança que está em nosso redor, mas também a participação das memórias na formação do nosso caráter e da nossa personalidade. Quando a gente fala de memória, a gente está incluindo toda a capacidade do nosso organismo de adquirir, armazenar e resgatar informações que são oferecidas para nós ao longo da nossa vida. Como eu já comentei anteriormente, as memórias envolvem alterações plásticas que acontecem entre neurônios que se comunicam. Essas alterações plásticas são modificações no número de sinapses, tamanho das sinapses, quantidade de neurotransmissor que é liberado e até mesmo neurogênese, que é o processo de produção de novos neurônios. Quando a gente leva em conta o processo de plasticidade, como ele é importante para a memória, eu trago aqui um esquema para ilustrar para você como pode acontecer a formação de uma memória no nosso sistema nervoso. Então, olhem no diagrama A, em que a gente tem vários neurônios representados pelos círculos que se comunicam entre si pelas linhas tracejadas. Isso aqui é uma representação muito simplista de uma rede de neurônios que está interconectada. Quando nós somos expostos a uma informação nova, o que acontece é algo parecido ao que está demonstrado no diagrama B. Alguns desses neurônios dessa rede neuronal são ativados, e por isso eu fiz essa marcação um pouco mais em laranjado. Esses neurônios ativados se comunicam entre si e eles acabam representando aquela informação que foi apresentada. Ou seja, quando nós somos expostos a novas informações, um circuito específico de neurônios no nosso cérebro é ativado para representar essa informação. Se esta informação não for algo relevante o suficiente para ser guardado, o que acontece é o que está demonstrado no esquema C. Aquele circuito se desativa após a apresentação da informação, sem nenhuma mudança duradoura. Mas, se essa informação for relevante o bastante, o que pode acontecer é o que está demonstrado no esquema D. Você tem, frente a essa ativação neuronal que aconteceu pela exposição da informação, eventos de plasticidade sináptica acontecendo, como eu já mencionei, alteração no tamanho, na quantidade de sinapses, na quantidade de neurotransmissores que vão ser liberados, na neurogênese e assim por diante. E esse mecanismo de plasticidade reforça a comunicação entre esses neurônios, o que está demonstrado no esquema por essas linhas mais fortes. Então, olha que interessante. Quando uma informação ela é importante o suficiente para a gente, ela deixa marcas no nosso sistema nervoso. Embora essas marcas não sejam aparentes, esse reforço sináptico não é algo visível, mas você tem funcionalmente uma alteração na capacidade de comunicação dessas células. Para trazer uma analogia, é como se as sinapses reforçadas, imaginem o seguinte, esse circuito neuronal é como se fosse um campo gramado. E conforme a gente caminha de um local para o outro, vai se formando uma trilha nesse gramado. Essas vias reforçadas têm essa mesma função. É como se uma informação importante marcasse trilhas em um gramado, facilitando o trajeto dessa informação frente a uma segunda exposição.
Então, basicamente, essa é uma forma de fazer uma analogia de como a memória seria formada no nosso sistema nervoso. Hoje em dia, a gente sabe que existem etapas diferentes para a formação de memórias. E existem momentos de fragilidade da memória. Isso é bastante importante porque nem toda memória que a gente acaba formando dura para sempre, justamente por esses momentos em que ela se torna frágil. A gente vê nesse esquema que eu trouxe alguns momentos importantes da formação da memória. A aquisição da memória é o momento quando nós somos confrontados com uma informação nova. Então, essa informação é inicialmente codificada em uma rede de neurônios. Nesse momento, a memória se encontra frágil. Ela precisa passar por uma etapa gradual para o estabelecimento de novas sinapses, enfim, modificações plásticas, como eu disse, para que ela seja estabilizada e possa ser acessada num futuro. Essa etapa de estabilização é chamada de consolidação. E é durante a consolidação da memória que os eventos plásticos que sustentam as modificações neuronais acontecem. Uma vez que a consolidação acaba, e ela costuma demorar horas para acontecer, a memória se encontra estável e ela pode ser acessada por meio da evocação ou lembrança. Existem vários tipos de memórias que são classificados quanto à duração ou ao conteúdo. Eu trouxe aqui 3 tipos principais de memórias classificadas quanto à duração. A gente tem aqui, inicialmente, a memória de trabalho ou memória ultra curta, que é uma memória que tem uma duração bastante limitada, de alguns segundos até no máximo poucos minutos, e ela tem uma função muito clara de permitir que a gente gerencie uma informação para fazer o uso imediato. Então, essa memória sequer é armazenada. O exemplo mais claro é quando alguém te dita um número de telefone e você tem que discar. Enquanto você disca, o número reverbera na sua cabeça. Mas assim que você terminou de discar, você apaga essa informação, porque ela não é mais útil. A gente tem, em contraponto, a memória de curta duração, que é uma memória que pode durar até algumas horas. Esse tipo de memória não envolve uma alteração em sinapses, mas envolve uma reverberação de informação por neurônios, enquanto a memória de longa duração não é formada. Memória de curta duração dura, então, até algumas horas, porque esse é o período em que a consolidação acontece. Enquanto a consolidação não terminou, a memória de curta duração é a que está disponível para a gente acessar. E, por fim, a gente tem a memória de longa duração. Uma vez acontecendo a consolidação da memória, estabelecimento de plasticidade neuronal, uma memória pode ser acessada dias, meses, anos depois, algumas vezes até durante a vida toda. Quanto ao conteúdo das memórias, existe uma classificação um pouco mais complexa. As memórias podem ser classificadas quanto ao conteúdo em memórias explícitas ou implícitas. As memórias explícitas são chamadas de declarativas, porque são memórias que a gente consegue declarar facilmente. As memórias explícitas são divididas em episódicas, que são aquelas relacionadas a eventos e fatos que acontecem na nossa vida. Por exemplo, o dia de um casamento, quando você conhece o primeiro namorado, eventos que acontecem durante a nossa vida. E memórias semânticas, que são referentes a significados, seja os significados de palavra, significados de conceitos, que vão sendo armazenados ao longo da nossa vida. A gente tem as memórias implícitas ou não declarativas, que são aquelas, como o nome sugere, mais difíceis de declarar. São memórias que a gente não consegue explicar tão facilmente para outras pessoas. O principal exemplo disso são as memórias de procedimento ou de habilidades. Por exemplo, quando você aprende a dirigir um carro, andar de bicicleta, tocar piano, são atividades que envolvem habilidades motoras. Isso, obviamente, envolve memória,
mas você não consegue explicar facilmente para alguém como andar de bicicleta, porque isso envolve muito mais aspectos físicos e motores, obviamente, cognitivos também, mas não conscientes ou tão fáceis de explicar. A gente tem as memórias associativas, que são aquelas relacionadas a causa e efeito. Um exemplo mais claro disso é uma criança que coloca o dedo na tomada e leva um choque. Então, ela acaba associando a tomada com o choque e evita colocar o dedo lá de novo. Houve uma associação. E memórias não associativas, ou habituação, que é quando nós somos expostos a estímulos crônicos, constantes, e a gente acaba dessensibilizando o nosso organismo àqueles estímulos. O exemplo mais fácil disso é quando a gente tem uma obra acontecendo no vizinho e a gente ouve o barulho de uma britadeira o dia inteiro. Embora isso incomode, chega a um ponto em que você já não escuta tanto aquele barulho quanto você escutava antes, porque o seu organismo ajustou a sensibilidade auditiva para não te incomodar tanto. Então, esses são os tipos de memória quanto a conteúdo. É óbvio que quando a gente fala de memória, que é uma função tão complexa, várias estruturas encefálicas, que eu já comentei na aula anterior, são envolvidas. Nesse ponto, eu quero só destacar uma delas que tem um papel bastante central, que é o hipocampo. O hipocampo é uma estrutura cerebral que fica no lobo temporal e tem uma importância muito grande porque ele reúne informações novas e reverbera essas informações. Então, pela estrutura do hipocampo, é permitido que uma informação fique ecoando, e isso facilita a formação de novas memórias. O hipocampo recebe esse nome porque quando você faz um corte do cérebro, o hipocampo tem uma aparência de cavalo marinho. Então, por isso que ele recebeu esse nome quando essa estrutura foi descoberta. O hipocampo é bastante importante para a memória, porque, além de ser essa estrutura tão envolvida com o processamento de novas informações, ele também é uma interface entre aspectos emocionais. E como eu vou comentar com vocês logo mais, emoções são aspectos cruciais das memórias. Elas acabam sinalizando se uma memória deveria durar mais tempo ou menos tempo. No final das contas, o hipocampo recebe tanto destaque porque ele é essencial, em especial para memórias declarativas. E quando a gente fala de aprendizado num contexto de ensino, grande parte das memórias necessárias são memórias declarativas, relacionadas a fatos, eventos, significados. É claro que existem contextos de ensino que envolvem aprendizados mais motores, e o hipocampo pode não estar tanto envolvido, mas mesmo assim, costuma-se haver uma importância do hipocampo para a formação de todo tipo de memória. É claro que quando uma memória foi formada, ela não é imutável para sempre. Hoje em dia, a gente sabe que as memórias podem ser alteradas. Durante uma época, no século passado, acreditava-se que a memória era a mesma durante toda a vida. Eu trouxe esse quadro do Salvador Dalí, que se chama A Persistência das Memórias, justamente para ilustrar o que acontece ao longo do tempo. Vocês conseguem ver na tela vários relógios deformados, assumindo a forma do contexto no seu entorno. E é algo parecido com isso que acontece com as memórias. É comum que as memórias se adaptem e se moldem com o passar do tempo. Hoje em dia, a gente já entende como isso acontece. Uma memória, mesmo que já tenha sido formada anos atrás, pode ser atualizada. E ela pode passar por esse processo em momentos específicos. Então, olhem aqui no esquema. Pegando uma memória estável, uma memória que já foi consolidada anteriormente. Quando essa memória é evocada ou lembrada, ela é novamente reativada e se torna frágil de novo.
pode parecer estranho, né? Que a cada vez que a gente se lembre de uma memória, ela se torne frágil novamente. Mas esse momento de fragilidade acaba puxando uma nova etapa da memória, que é a reconsolidação. Para que essa memória que foi evocada volte a ser armazenada, ela precisa passar por um novo processo de plasticidade neuronal, que é a reconsolidação. Isso pode parecer estranho, porque permite que a memória seja perdida nesse momento. Mas, na verdade, a reconsolidação tem uma função muito importante. Cada vez que você lembra de uma memória, você permite que ela seja novamente reforçada. Então, a reconsolidação permite a atualização da memória, seja para reforçar aquele conteúdo, enfraquecer caso ele não seja mais tão útil, ou até adicionar novas informações. Então, trazendo uma adaptação daquele esquema que eu mostrei anteriormente para você. A gente tem no diagrama A o que seria uma memória que foi formada previamente. Frente à sua evocação ou lembrança, aquele mesmo circuito neuronal vai ser ativado, que é o que a gente consegue ver em laranja. Mas olha que interessante. Se nessa evocação da memória eu tive um novo detalhe adicionado, esse detalhe também vai ser representado junto com essa memória que foi evocada. Então a gente consegue ver isso no neurônio que eu marquei em verde, que era um neurônio que não era ativado anteriormente, mas agora foi ativado frente à evocação dessa memória com uma informação nova. Se a reconsolidação acontece e você tem a atualização dessa memória com esse novo detalhe, o novo circuito neuronal que representa essa memória agora adicionou esse novo detalhe. Então, isso é interessante porque, em um contexto de aprendizado, a gente consegue ensinar uma informação e adicionar detalhes posteriormente. Isso vai gerando um acréscimo na memória que já foi formada, ao invés de formar cada vez mais novas memórias. Isso é até um mecanismo bastante interessante do cérebro de economia de espaço. Você não precisa criar uma memória nova a cada informação. Você vai associando informações novas a memórias que já existem e podem ser relacionadas a ela. Por fim, a gente tem um aspecto importante da memória, que é o esquecimento. Acredita-se que o esquecimento seja um processo passivo de perda de memória. E ele acontece em diversas situações, seja em situações normais, como, por exemplo, memórias que são pouco utilizadas. Pense em uma informação que você aprendeu no ensino fundamental e você nunca mais usou porque você foi para outra área de ensino. Essa informação provavelmente foi perdida e você não consegue se lembrar dela de forma adequada porque você não fez uso dela. Então, isso é normal. E a gente tem perda de memória patológica, que acontece, por exemplo, em doença de Alzheimer, quando os pacientes com essa doença começam a ter morte de neurônios e, por isso, eles passam a esquecer mais facilmente de várias informações. Na nossa rotina, é comum que a gente esqueça de muita coisa, e às vezes isso até gera um certo alarme. Mas uma reflexão que eu trago aqui: será que essas informações que a gente esquece no dia a dia chegaram a ser guardadas como memórias? Por exemplo, onde você deixou a chave do carro, onde você estacionou o carro, onde você deixou sua carteira. Às vezes, essa informação nem foi guardada como memória porque você não deu a devida atenção para esse evento. Então, até aproveitando esse gancho, a gente vai falar a partir desse momento sobre aspectos que podem influenciar nas memórias, focando em questões cognitivas, como a atenção, e questões emocionais, que são bastante importantes para garantir a formação adequada e duradoura de uma memória. Quando a gente pensa em emoções, é muito comum que a gente pense mais em funções agudas, funções muito transitórias para resolver uma situação de um momento. E claro, as emoções têm essa função evolutiva de garantir a nossa sobrevivência. Quando você é exposto a uma situação de risco, é normal você sentir medo para evitar aquela situação.
Então, isso é uma função de defesa. Mas todo tipo de maquinaria cerebral recrutada durante um evento emocional também influencia nas memórias. A gente tem vários neurotransmissores e hormônios que são liberados em situações emocionais e que podem facilitar a formação de memórias. E isso acontece por conta da potencialização de eventos de plasticidade por esses neurotransmissores e substâncias específicas. Trouxe exemplos aqui. Adrenalina e o cortisol são hormônios liberados em situações de estresse. E eles são bastante importantes para armazenar memórias relacionadas a esse evento aversivo, esse evento estressante, para tentar evitar que a gente passe por aquilo no futuro. Ou que se a gente passe por aquilo no futuro, a gente já saiba melhor como lidar. Por isso, esses dois transmissores são importantes em memórias de traumas, memórias que podem até levar ao surgimento de transtornos psiquiátricos, como o transtorno do estresse pós-traumático. A gente tem também aqui a dopamina, que é bastante importante para as sensações de prazer no nosso corpo. E por isso elas também sinalizam memórias associadas à dependência, seja a dependência de drogas de abuso ou dependência a comportamentos, como jogos de azar, como comportamentos sexuais. Então, embora a dopamina reforce memórias de prazer, ela também pode estar por trás de transtornos psiquiátricos, como a dependência a substâncias. De qualquer forma, o que eu quero chamar a atenção aqui é que as emoções acabam marcando no nosso cérebro eventos que são importantes. Quando a gente vive um evento com uma certa emoção de fundo, é uma tendência que a memória associada a esse evento seja guardada de forma mais eficiente. Existem, claro, várias estruturas encefálicas envolvidas com o controle emocional. Para o grupo de estruturas envolvidas com as emoções, a gente dá o nome de sistema límbico. E elas envolvem várias, como eu trouxe nessa imagem. O hipotálamo, a amígdala, o próprio hipocampo, que eu mencionei antes. Essas estruturas, em conjunto, coordenam as respostas emocionais. Cada uma com um papel distinto, algumas vezes papéis que se sobrepõem, mas que permitem esse ajuste fino de respostas emocionais. Como a emoção marca ou deixa para o nosso cérebro claro que aquele evento é importante, a gente costuma dizer que as emoções dão cor às memórias, como se as emoções preenchessem lacunas para aquela memória ter uma importância, um propósito. Vou chamar a atenção para algumas estruturas que eu não comentei antes e que são importantes para as emoções. A amígdala é bastante importante. Ela é uma estrutura temporal que fica próxima ao hipocampo, por isso já tem uma relação clara com a memória também, e ela interpreta estímulos sensoriais. Ela é bastante importante porque quando a gente passa por uma situação muito estressante, é comum a gente ter respostas muito brutas de medo, por exemplo, de tentar fugir, de gritar, de correr. A amígdala faz um processamento mais refinado e ela tenta contextualizar aquela situação. Então, se você está andando numa floresta e vê um galho no chão, às vezes você toma um susto, grita porque você acha que é uma cobra. Quando você olha e vê que não é uma cobra, é a amígdala que fez esse ajuste para perceber que aquela reação era exagerada e não era necessária. Então, a amígdala tem uma importância muito grande em refinar respostas e, em geral, ela está envolvida tanto com respostas mais brutas, mais agressivas, mas também respostas mais refinadas, como ansiedade, hesitação. Outra estrutura bastante importante é o córtex pré-frontal, que está demarcado em vermelho na imagem do slide. Ele é uma região mais moderna, uma região cortical, então está entre as áreas mais complexas e evoluídas do nosso sistema nervoso central, e ele participa da regulação emocional mais complexa. Então, ele participa de funções que a gente denomina de hierarquicamente superiores, funções mais
importantes e de mais elevada função no nosso organismo. Por exemplo, tomada de decisão, controle de impulsividade e aspectos de emocionalidade social, como a gente interage com outras pessoas. A gente vai falar um pouco desses aspectos na nossa próxima aula também, já que a gente vai tocar em pontos envolvidos com descontrole na impulsividade e tomada de decisão. Embora emoções sejam importantes para a formação de memórias de longa duração, você passar por eventos emocionais muito intensos pode ser negativo. Então, na verdade, existe um nível ideal de componente emocional para formar memórias de longa duração. Esse nível ideal seria um nível intermediário. Você já deve ter passado por uma situação em que você estava tão apreensivo com uma prova que você chegou a esquecer de um conteúdo que você estudou. Esse branco de memória acontece porque a gente alcançou um nível tão grande de estresse a ponto de prejudicar o acesso a uma memória que foi formada anteriormente. É claro que você ter estresse de menos também pode ser negativo. Se você está em um contexto de aprendizado na escola, mas você está tão calmo a ponto de estar entediado, apático, é claro que você não vai ter um aprendizado tão bom quanto se você tivesse um pouco mais alerta. Então, existe esse nível ideal que é intermediário, como está ilustrado nessa imagem pela lei de Yerkes-Dodson, que é essa lei que mostra que, de acordo com o nível de estresse, você pode ter o desempenho melhorado ou piorado na forma de um U invertido, como se fosse um sino. Então, níveis intermediários de estresse tendem a melhorar o desempenho cognitivo. É claro que, embora eu tenha falado bastante de emoção, um aspecto bastante claro para a formação das memórias é a atenção. A atenção é uma das funções executivas desempenhadas pelo sistema nervoso. Uma função executiva é aquela que tem relação com o controle de pensamentos e ações. Por intermédio da atenção, a gente consegue identificar, selecionar e priorizar alguns estímulos que nos são apresentados em detrimento a outros. Então, é como a imagem que eu trouxe de exemplo, é como um holofote em um teatro. Embora você tenha todo o palco com vários atores presentes, o holofote direciona o feixe de luz para um desses atores, e é onde o público olha. A atenção tem exatamente essa função. Você, diariamente, é exposto a uma série de estímulos diferentes, mas a sua atenção permite que você saiba selecionar estímulos que devem ser priorizados. É claro que cada um de nós tem aspectos atencionais diferentes e algumas pessoas conseguem focar a atenção muito melhor do que outras. É claro também que se você tem pouca atenção durante a apresentação de uma informação nova, a memória associada a essa informação pode ser formada de forma prejudicada, ou até não ser formada. Por isso eu retomo o que eu comentei antes. Às vezes a gente fala, eu esqueci onde eu coloquei a chave do carro. Às vezes você nem prestou atenção suficiente onde você colocou e aquela memória nunca existiu. Então, isso não é de fato um esquecimento. É uma memória que sequer foi formada por uma deficiência atencional. É claro que o controle atencional, assim como as emoções, envolvem uma série de estruturas do cérebro. Não é uma única estrutura que desempenha esse papel de controle da atenção. Mas eu trouxe algumas que fazem parte. Existe o sistema reticular ascendente, que é uma rede de neurônios presente no tronco encefálico, que está demarcado na imagem em vermelho, e que são ativados constantemente durante o dia, sinalizando focos de atenção. A ativação do sistema reticular ascendente também é importante para aspectos como consciência e sono. Então, existe até uma relação muito próxima entre atenção e sono.
E isso é claro para todo mundo, porque quando nós estamos com sono, nós temos menos atenção. Depois de dormir uma quantidade adequada, a tendência é que a nossa atenção seja retomada. Então, existe uma ligação entre essas funções. A gente tem também o tálamo, que eu não trouxe marcado na imagem, mas que tem uma importância para delimitação de níveis de alerta e também como filtro sensorial. O tálamo recebe informações sensoriais de todo o corpo e ele consegue modular quais informações vão chegar em quais regiões do cérebro. E por meio dessa função, ele consegue priorizar algumas informações em detrimento a outras. E por isso, ele participa também do controle da atenção. Como mensagem final para essa aula, eu queria então que você lembrasse que as memórias são sensíveis e moldáveis. Embora a gente tenha etapas muito bem estabelecidas de formação de memória, nem sempre vai haver a formação de uma memória da mesma forma, porque isso depende de uma série de fatores como emocionalidade, atenção, e mesmo depois de uma memória ser formada, ela pode ser atualizada, ela não é fixa. Outro aspecto interessante é, agora que você sabe que as memórias dependem tanto de emoção e atenção, você pode explorar o uso desses componentes em um contexto de aprendizado. Isso vai ser retomado na nossa próxima aula, em que eu vou falar um pouquinho mais sobre evidências em neurociências sobre como melhorar o aprendizado. Isso também já permite que você busque novas estratégias de ensino com base em aspectos de neurociência. Sabendo de particularidades de como a memória é formada, de como as emoções e as atenções modulam esse processo, é importante que a gente se atualize e busque novas formas de melhorar o aprendizado em um contexto de ensino e aprendizagem. Eu trouxe aqui as referências que eu utilizei para a elaboração dessa aula e do texto, e eu desejo a você bons estudos.